e buscai-o enquanto invocai-o. Invocar significa clamar com fervor. Enquanto está perto. Significa que um dia ele não vai estar mais perto. E eu vim meditando sobre isso. E aqui, infelizmente, eu falei, Deus, eu não quero falar aquilo que agrada a igreja, porque é muito fácil vir aqui e massagear o ego de vocês. E o meu ego. Mas quando você sair daqui da igreja, você vai sair da mesma forma que você entrou. E a palavra de Deus, ela não tem esse efeito. Quando você vem aqui, você tem que entrar de uma maneira e você tem que sair de outra totalmente diferente, transformado. E como diz, buscar o Senhor enquanto há tempo. A gente tem visto pelos sinais que o tempo ele está se esgotando. A gente não tem mais tempo. E tem muitas pessoas que se iludem, que se enganam e que dizem, ainda falta muito. Mas para Jesus voltar, ele não precisa voltar. Se você morrer, Jesus voltou para você, e aí? As pessoas pensam que Jesus voltar significa que ele vir em glória somente. Mas se você morrer, Jesus voltou. Então, Deus ele falou tremendamente comigo. Eu falei, Senhor, eu não quero falar aquilo que agrada o teu povo, nem que me agrada. Mas eu quero falar a verdade. Aquilo que produz salvação, aquilo que produz vitória na vida do teu povo. E a maior vitória é a salvação eterna, não é a casa, o carro. Esse tem que ser o seu maior motivo de alegria. É porque você é salvo, porque você tem o seu nome escrito lá. Como os discípulos estavam lá saltitantes porque expulsaram demônios, Jesus falou, vocês estão felizes por isso? Eu vi Satanás cair, grandes coisas. Mas ficais felizes porque o nome de vós, podeis assentar, que o nome de vós ele está escrito no livro da vida. E aqui em Apocalipse, você não precisa abrir a Bíblia se você não quiser. No capítulo 2, do versículo 2 em diante, diz assim: conheço tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. O que eu acho interessante é que fala assim, conheço tuas obras. Deus ele fala diretamente, o pronome teu é algo quando você se dirige a alguém que está perto. Para você ver como que Deus ele nos conhece de perto. Eu conheço tuas obras, eu não conheço as suas obras. Eu não conheço o que você tem feito, eu conheço tuas obras. Foi o que ele falou diretamente àquela igreja que somos nós. Tenho, porém, contra ti. Quer dizer, Deus ele ressaltou, eu sei de todas as suas qualidades, mas nenhuma das suas qualidades te salva do que eu tenho contra ti. E aí Deus ele fala, tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta às práticas das primeiras obras. Deus ele nos chama ao arrependimento. Reflete, lembra onde que você caiu, o que você deixou de fazer que você fazia antes, a pureza do coração que você tinha antes que você abandonou. Resgata tudo aquilo que você perdeu. E ele diz, e se não, venham a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Quer dizer, Deus ele nos dá a oportunidade de arrependimento, de mudança, de retornar. E você sabe o que significa o candeeiro? Significa o Espírito Santo, que é a luz da igreja. Você já imaginou viver sem o Espírito Santo, que é o Consolador? Quem vai te consolar quando você estiver nos momentos de dificuldade? Mas isso só vai acontecer se nós não nos arrependermos. Se a gente não se voltar para Deus. Porque se nós formos obedientes, nós temos recompensa da parte de Deus. Glória a Deus. Porque as pessoas pensam que a prosperidade está em fazer campanha, a prosperidade consiste em você vir à igreja, só que você vai ser próspero, você vai ser abençoado, você vai ser liberto, você vai ser salvo, se você for obediente. Se você tiver temor a Deus, se você obedecer os estatutos e os mandamentos dele. E é interessante, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem está falando é o próprio Espírito Santo.
Ele conhece a cada um de nós. E tem gente que ela tenta se enganar, ela tenta se iludir, ela diz assim, eu vou na igreja, eu vou colocar a capa. Só que Deus, Ele não vê você, Ele não me vê da maneira que a gente vê, com terno, com calça jeans. Ele vê o coração. E quando você diz isso, quando você age dessa maneira, você está se enganando a si mesmo, você está perdendo tempo. Porque de que adianta vir à igreja, ouvir tantas coisas e não se arrepender? E não colocar em prática? E Deus, Ele fala, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Da mesma forma que Ele falou que se você não fosse obediente, você perderia o Espírito Santo, o candeeiro, a luz da sua vida, a luz da igreja. Ele diz, ao vencedor, quer dizer, aquele que perseverou, aquele que foi obediente, que ouviu, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. E você sabe o que significa comer da árvore da vida? Significa ter e desfrutar a vida eterna. Mas isso só vem pela obediência. Você já imaginou conviver com Deus? Olhar a Deus face a face, porque até então nenhum homem viu a Deus. Um dia a gente vai ter isso, mas depende da nossa obediência. Infelizmente, você sabe o que significa perder o primeiro amor? Perder o primeiro amor significa virar religioso. Isso é perder o primeiro amor. Você deixa de ter vida com Deus, você deixa de... Tudo que você passa a fazer, passa a ser um ritual. Sabe o que você se torna? Um tipo de católico crente dentro da igreja. As suas orações não são orações, são rezas. Porque são sempre repetitivos. Não passam nem do teto. Porque para uma oração chegar até Deus, ela tem que ser uma oração de coração quebrantado. E você sabe que quando nós estamos longe de Deus, ou quando a gente quer se distanciar de Deus, a gente tem a mania de fazer igual ao filho pródigo. E não pensa que se distanciar de Deus significa sair pelaquela porta e não voltar mais não, porque tem muita gente dentro da igreja que está morta. Que está como sepulcro caiado. Que por fora está lindo, perfumado, escovado o cabelo, está usando roupa da Lacoste, mas por dentro está fedendo. Por dentro está podre, está em ruínas. Aí quando a pessoa está dentro da igreja e ela está longe de Deus, quando ela começa a perder o primeiro amor, ela começa a se distanciar, ela chega e fala assim para Deus, me dá tudo que eu tenho. Você não precisa dizer isso para Deus com as suas palavras, mas você começa a agir com a força do seu braço. Aí você começa a tomar os seus bens de Deus. Você começa a tomar o lugar de Deus. E aí você começa a se tornar Deus de si mesmo. Aí você vai pelos seus caminhos, pelas suas veredas. Você até ora, mas nem dá ouvido o que Deus falou para você fazer. Aí a gente tem essa mania de ser autossuficiente. Mas você sabe que o que mais me deixa triste é que nós temos um monte de filhos pródigos dentro da igreja. Pessoas que vêm aqui, que ouvem palavras de vida, palavras que edificam, que levantam, e saem daqui da mesma forma. Elas estão tão conformadas, elas estão tão assim, conscientizadas de que não existe solução para esse caso que ela está passando, que ela entra aqui da mesma maneira e sai e aceita. E ela está diante de Deus, que pode todas as coisas. Você não pode ver Ele, mas Ele está presente aqui. E Ele disse, pedi e dar-se-vos-á. Ele quer dizer, se você tiver fé e você pedir, se você tiver vida comigo, o que você pediu eu vou te dar. Mas a gente precisa ter vida. E aqui diz em Mateus 23, do versículo 23 ao 28, é o que Jesus fala para nós, igreja. Aquele que perdeu o primeiro amor. Ai de vós, escribas e fariseus. Quem eram os escribas e os fariseus da época, senão aqueles que estavam no templo? Aqueles doutores da lei que se achavam os diáconos, os obreiros da igreja, os membros.
Olha como Jesus é duro. Hipócritas. Ele não fala isso uma vez só. Hipócritas. Pois que dizimais, quer dizer, você vem para a igreja, dizima a hortelã, o endro e o cominho, e desprezai o mais importante da lei: o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas.